a intenção da empresa muito bem setada, a consciência da empresa espalhada. Todo mundo, de fato, pensando no cliente. O cliente passa a ser o patrão quando todos da empresa têm esse pensamento, a cultura de encantamento está ali, existe. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast aqui do Bora Encantar. Aqui nós vamos discutir estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio. Eu sou Robson Costa. Eu sou Natália Esprega. E o tema de hoje é: o que é uma cultura de encantamento? Robson, antes de tudo, eu quero saber o que despertou o tema atendimento em você. Vamos lá. Então, Luciana, esses dias eu estava pensando sobre isso, sabe? Quando é que veio essa paixão pelo tema atendimento? Eu lembrei da minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar na locadora de filmes da minha tia. Ela me convidou para cuidar, porque os meus primos não estavam querendo cuidar da locadora, ela me convidou para cuidar. Era uma locadora bem pequenininha, era do tempo ainda de fita, não era nem DVD. E lá eu adorava atender os clientes, adorava mudar as prateleiras de lugar para poder, porque lá, as locadoras separavam por temas, né? Filme de ação, filme de suspense, o terror, o pornográfico, enfim, era tudo separado assim, né? E eu gostava de mudar para deixar, às vezes, o tema mais aproximado. Ação perto do terror, perto do suspense. Depois eu mudava, colocava comédia perto do terror para fazer teste. E os clientes gostavam dessas experiências que eu levava, assim, sabe? E eu lembro também que tinha alguns filmes mais antigos que ficavam no estoque, porque a locadora era pequena, então, quando chegavam as fitas novas, não dava para colocar todas à disposição dos clientes. E aí eu lembro de uma vez que eu fiz meio que uma promoção, onde eu surpreendi o cliente, né? O cliente, ele alugava a fita do final de semana, e eu dizia para ele que ele ia ganhar uma fita meio que, não é secreta a palavra que eu usava, mas uma que eu ia escolher para ele. Só que era uma dessas do estoque, ele ia ganhar gratuitamente. E aí eu escolhia uma dessas fitas que estavam lá paradas, entregava para ele e perguntava depois se ele gostou do filme, porque era um filme que eu tinha assistido e tal. E dava muito certo, que as pessoas gostavam. Então, hoje eu consigo entender que nesse momento meio que nasceu essa vontade, sabe, de atender o cliente, de se preocupar, porque o cliente saia do comércio, da loja, da empresa, do atendimento muito satisfeito. Eu lembro que foi assim meu primeiro grande momento de atendimento com os clientes. Show, Robson. E agora sim, o que é uma cultura de encantamento? Olha, antes de falar de cultura de encantamento, acho que eu vou deixar claro aqui o que não é uma cultura de encantamento, sabe? O que não é uma cultura de encantamento? Com certeza, aquele atendimento que não é consistente. Quando a gente liga na empresa, a gente é super bem atendido e a gente fica feliz com aquele atendimento. E aí depois a gente vai e liga de novo por um outro motivo e é muito mal atendido. E aí você acha estranho, né? Nossa, o que aconteceu? Semana passada eu liguei e fui muito bem atendido. Agora hoje fui muito mal atendido. Isso acontece também no atendimento presencial. Então, o atendimento que não é consistente não tem nada a ver com cultura de encantamento. Uma outra coisa também é aquele atendimento que depende só de um atendente ou do dono da empresa. Ou seja, é o dono da empresa o salvador da pátria. Eu posso falar, porque na Encanto aconteceu isso muitas vezes, há 5 anos atrás, isso era muito frequente, a gente não tinha essa cultura de encantamento, e eu lembro que os clientes o tempo inteiro ficavam solicitando para falar com o Robson. O Robson era o salvador da pátria. Acontecia algum problema, deixa eu falar com o Robson. Não quero falar com você não. Não quero falar com a Luciana não, quero falar com o Robson. Tudo era o Robson, era o Robson, era o Robson. Isso é péssimo, porque significa que a sua empresa não tem condições de capacidade, né, de treinar as pessoas adequadamente. Ou seja, não era cultura, era um bom atendimento que o Robson prestava. Então, uma empresa que depende de um atendente, depende de um supervisor, de um gerente ou do dono da empresa para dar um bom atendimento, também não tem cultura de encantamento.
E também, é claro, uma empresa que tem um atendimento que é despreparado, né? Quando a gente liga, a pessoa não sabe dar nenhuma informação, você pede uma informação, a pessoa vira nitidamente e fala o seguinte: deixa eu ver aqui com o meu chefe, deixa eu ver aqui com o meu companheiro de trabalho. Ó, fulano, o cliente está pedindo tal coisa, tal coisa, tal coisa aqui, como é que eu faço? Aí já demonstra ali amadorismo. Então, quando eu não preparo o atendente, não deixa ele pronto para poder servir o cliente, não tem nada a ver com cultura de encantamento. E por fim, eu acho que eu vou aqui dizer algo que talvez seja um grande mito para muitas empresas, que atender bem não basta. Então, quando a gente atende bem, o cliente elogia, e a gente acha que tem um atendimento melhor do que o concorrente. Só que a gente não consegue nenhum ativo de marketing, a gente não consegue fazer com que o atendimento gere receita, que o atendimento jogue no ataque, não jogue só na defesa, só defendendo os problemas, as solicitações e as reclamações dos clientes. Quando a gente não tem essa percepção de que o atendimento pode fazer muito mais do que simplesmente resolver problema, a gente não tem cultura de encantamento. Então, antes de começar a falar de cultura de encantamento, vamos deixar bem claro o que não é cultura de encantamento, para que o pessoal entenda que cultura de encantamento é muito além de um bom atendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse atendimento que você comentou, que depende muito do dono, depende muito de um gestor, que o cliente ele foi educado da forma errada de sempre estar procurando uma pessoa de um cargo acima para falar. Você acha que isso é por falta de treinamento e de capacitação do atendimento? Sim, sim. Primeiramente falta, o processo, né? O processo não está claro, a pessoa, ela entra numa fogueira e muitos supervisores, líderes, donos de empresas acreditam que atendimento não precisa de treinamento, basta a pessoa ir lá e conversar, anotar as informações que o cliente pede, cadastrar o pedido e pronto. E não é bem isso, né? Eles ainda não acordaram que um atendimento amador destrói a imagem de uma empresa. A gente, como consumidor, percebe quando tem amadorismo. Quando a gente vai numa loja ou vai até uma empresa, liga lá e nitidamente o atendente fica, só um minutinho, deixa eu perguntar aqui para o gerente. Só um minuto, deixa eu falar aqui com o meu gerente. O atendimento que era para durar 1 minuto, dura 5, porque o atendente não está preparado. Então, antes de colocar o atendente na fogueira, dedica 1 semana, quiçá 2 semanas intensas de treinamento. Mostre o processo do início ao fim, como é que funciona. Passe todas as informações. E é claro, treine, faça simulações do atendimento. Mostre para ele quais são as saias justas que ocorrem, porque tem cliente que coloca o atendente numa saia justa, só que o atendente mais experiente, ou o supervisor, o líder, já sabe. Mapeie essas situações e mostre para esse atendente como driblar essas situações. Com certeza, Natália, capacitar e procedimentar é o caminho para você não cair nesse erro. Legal. E o atendimento dual que você comentou também, né? Que hora atende bem, hora atende mal. Por que você acha que acontece? Também é falta de treinamento, de capacitação? É algum... Não sei, isso tem um peso dos líderes, dos gestores, é um peso do atendente? O que acontece de errado para acontecer esse atendimento dual? Ele é um pouco mais profundo. O atendimento dual é um pouco mais profundo. Porque pode ser que a empresa já tenha os processos muito claros, pode ser que já até capacitou o atendente com relação a tudo que ele tem que fazer para servir o cliente, mas não preparou o atendente no aspecto emocional. Então, o atendimento dual é uma característica do dia que eu estou bem, eu atendo bem. O dia que eu estou mal, eu atendo mal.
Se eu estou mal-humorado, se eu estou com medo, com raiva, eu reverbero e contamino meu cliente por isso. E eu não tenho consciência disso. Porque, na verdade, para mim está fluindo normal. Só que a partir do momento que o atendente passa a ter uma capacitação emocional para lidar com as suas emoções, ele tem consciência de que a emoção ruim contamina o cliente, isso volta para ele. Quando volta para ele, volta um problema às vezes muito maior para ele resolver, e aí não sai desse ciclo de energia negativa. Quando ele tem a consciência sobre isso, ele fala, peraí, eu já não estou bem, o que eu posso fazer para mudar essa minha energia, essa minha emoção, porque isso vai chegar no cliente e vai voltar para mim. Então, peraí, deixa eu respirar. E aí, claro, tem várias maneiras daí da gente conseguir mudar o estado emocional. No curso do Encanto Transforma, por exemplo, a gente ensina bastante coisa sobre isso. Até no último podcast, a gente citou como isso é possível com os gatilhos da felicidade. Mas o atendimento dual é uma característica do estado emocional do atendente, que tem que ser trabalhado. Ele tem que se preparar para entrar no palco, o palco para fazer um show. E para isso o estado emocional dele tem que estar empoderado, com energia, para poder contagiar positivamente o cliente. Então, as lideranças não sacaram isso. Não sacaram isso. E quando eles começarem a entender que o atendimento ele leva uma experiência emocional para o cliente, que a grande meta do atendente é mudar o sentimento do cliente para melhor, e quando isso acontece, o atendimento tem sucesso, aí sim eles vão se importar de uma forma mais profunda e vão deixar de ter um atendimento dual para ter um atendimento sensacional, só para rimar. Muito bom. Ninguém prepara o atendimento para lidar com pessoas, né? E como dizem que nós, seres humanos, somos balõezinhos cheios de sentimento. Então, ninguém tem um preparo para isso, principalmente no atendimento. As pessoas que contratam, quando contratam, acreditam que isso já vem, né? Você já nasce com isso já vem pronto, então você já tem obrigação, você só precisa saber a parte técnica, né? E não é verdade. Precisa trabalhar muito a parte emocional do atendimento, que lida diretamente, principalmente que lida diretamente com o cliente, para evitar esse tipo de atendimento, né? Verdade. Parece que é um pouco de... O que eu entendo sobre isso é que os donos de empresa, líderes, no geral, eles menosprezam o atendimento. Acreditam que todo mundo nasce sabendo atender porque todo mundo sabe conversar. Se eu sei conversar, eu sei atender. Acredita que, basicamente, atendimento é conversar com o cliente, anotar aquilo que ele está falando. Isso é um grande problema, né? Porque eu não quero profissionalizar o atendimento, não preciso profissionalizar o atendimento, não preciso profissionalizar. Atendimento não precisa de método. Como assim não precisa de método? Então, o dono da empresa, ele não vai atrás de informação sobre técnicas de atendimento, sobre métodos de atendimento. Ele vai atrás de gestão, finanças, processo, mais atendimento não, daí deixa para depois, isso não é prioridade agora, e nunca chega a prioridade. A prioridade só chega quando a reputação é abalada, quando um cliente detrator vai lá e destrói a imagem da empresa, ou quando começa a perder faturamento frequentemente. Aí ele acorda e fala, realmente eu preciso capacitar o meu atendimento porque eu estou perdendo o cliente. Você acha que tem agora, né, principalmente com a pandemia, em que os atendimentos aumentaram bastante, né, as pessoas, principalmente o não presencial, você acha que tem uma tendência aí das pessoas se ligarem nisso mais rápido, mais fácil? Já se ligaram, já está crescendo esse movimento? Está crescendo. Está crescendo porque, primeiramente, aumentou a concorrência. Muitos concorrentes surgindo e concorrentes que vêm com uma nova mentalidade. Já entendendo que atender bem não é diferenciação, é obrigação. E entendendo que nós estamos numa era onde o consumidor necessita de uma experiência surpreendente. E quando isso acontece, esse cliente fica muito mais fidelizado. Então, se você busca essa informação, porque hoje ajudou muito a parte educacional, né? O que o Bora Encantar está fazendo, e que também
outros conteúdos disponíveis que tem na internet estão ajudando a educar o mercado, a falar para o dono da empresa, para o líder, que ele precisa buscar conhecimento sobre atendimento, sim. Sim, porque o atendimento pode fazer a diferença naquele cliente e fazer com que aquele cliente compre mais, que ele retorne mais, ou que ele não volte mais. Ele é determinante. E não dá para perder cliente por causa do atendimento. Não dá. Só perde cliente quem tem atendimento amador. Pelo atendimento, quem tem o atendimento amador. Legal. Eu quero começar compartilhando um caso com vocês de uma empresa que não tem uma cultura de encantamento, ou melhor, uma escola técnica. Essa escola técnica, a aluna, no caso para eles, né, cliente, ela foi até a escola, fez lá a sua matrícula, eles prometeram uma experiência, eles prometeram entregar um material para ela que não foi entregue, e até então se passaram 2 meses. E ela não teve resposta nenhuma. Ela falou que procura essa escola para obter ali uma informação. Cadê meu material? E ela falou assim que a única resposta que ela obteve foram áudios grosseiros da proprietária da escola. E ela fala que falta de respeito com o cliente. Ela fala assim, e ela termina falando, péssima escola. E eu cheguei até esse caso. Imagina quantos outros alunos que talvez tinham interesse na escola, e isso acaba deixando a credibilidade da marca para baixo. Eu não confiaria numa marca que o aluno está falando, poxa, 2 meses ele não obteve nenhuma resposta, nenhum material do que foi prometido. Complicadíssimo, né? Demais. E agora, eu quero compartilhar uma escola técnica também, o caso de uma escola técnica. A escola tem uma cultura de encantamento, que é a Nova Biotech. Beijo, Patrícia. A Patrícia, proprietária da Nova Biotech. Depois que eles implementaram a cultura de encantamento lá na Nova Biotech, os alunos começaram a reconhecer que eles estavam oferecendo uma experiência encantadora para eles. E além dos elogios, aumentaram também ali os presentes. Eles começaram a ser presenteados por esses alunos. E aí eu conversando um pouquinho com a Patrícia, eu falei, que incrível. E ela falou assim, e o mais incrível de tudo é que nesse momento de pandemia, quando eu mais preciso dos meus alunos, nenhum deles cancelaram com ela, nenhum deles trancaram matrícula. Ela falou que a única resposta a única mensagem que ela recebe, na verdade, deles, é que estão com saudades da escola. Essa é o poder, né, de uma cultura de encantamento. Total. Quando gera valor para a pessoa, né? A gente sabe que muitas pessoas foram pegas aí de surpresa nessa pandemia financeiramente, mas isso entra como uma prioridade, porque é uma coisa que te gera valor, né? Então as pessoas priorizam, olha, eu tenho que pagar essa escola, porque além do aprendizado que eu tô tendo, eu sou super bem tratado, eu tenho uma experiência incrível. Então isso faz toda a diferença, né? Demais. Olha só, 2 histórias, uma oposto da outra, né? Uma escola que não tem cultura, que a dona xinga, trata com falta de respeito o cliente, e isso reverbera, fica impregnado aí nas redes sociais. E até, o Robson, fala um pouquinho do que a gente falou ali no começo, né? O dono tá respondendo, né? E agora, aqui dando um mau exemplo, né? Nesse caso, dando um mau exemplo. E ainda dando um mau exemplo, o dono. Então, assim, provavelmente não tem um processo, não tem um treinamento. E aí, se, por exemplo, o atendente vê o dono respondendo desse jeito, fala, você pode responder desse jeito, então eu também vou começar a responder desse jeito quando não tiver afim. Cliente encheu meu saco, é assim que eu vou tratar agora. Então, isso já é assim, já dá até uma regalada no olho, uma palpitação, fala, meu Deus, né? Para onde vai essa escola? Até onde vai? O exemplo arrasta também para o lado negativo. Nesse caso aí, provavelmente, quando essa aluna fez uma reclamação,
Nesse momento, a dona pensou assim, peraí, quem é você para reclamar? Eu não preciso de você, eu tenho vários alunos, a minha escola está há anos no mercado, você sai aí reclamando, falando mal da minha empresa, e aí dá uma resposta desse jeito. E ela esquece que do outro lado tem uma cliente que hoje em dia tem um poder extraordinário, que é ir para as redes sociais e falar, olha só o que ela falou para mim, só para avisar aqui, olha, não vai para essa escola não, olha esse áudio aqui que ela me mandou, olha esse vídeo aqui, ou então olha esse texto que eles me mandaram, e aí queima, aí depois ela se arrepende. A dona se arrepende, por quê? Não, vamos fazer as pazes, né? Aí vem processo, gasta com advogados, aí liga para pedir desculpa, mas aí já é tarde demais. Então, o que eu sugiro nessa hora é volto de novo para a questão emocional, porque o que aconteceu foi que o sentimento dela foi alterado, a emoção dela foi alterada, a ponto de ela falar assim, nossa, eu montei a minha escola com tanto carinho, e chega essa cliente aí para sair detonando ela, então não segura essa emoção e sai falando de qualquer jeito para o cliente, não pode. Eu entendo, eu como dono da empresa, eu consigo entender, mas eu consigo também dizer que é possível a gente reagir de uma forma humanizada. É possível a gente controlar isso, esse impulso de responder e pensar o seguinte, como é que eu vou dar uma resposta carinhosa, por mais que o meu desejo não seja esse, para justamente, sabe quando a gente quebra o outro lado, mostrando que, peraí, do lado de cá a gente não está, a gente quer te ajudar, a gente quer resolver, a gente mostra uma intenção. E para mim isso é quando uma empresa tem uma cultura de encantamento. Porque quando ela tem uma cultura de encantamento, nessa hora ela vai lembrar, peraí, o que eu posso fazer para melhorar o sentimento do meu cliente? Será que nós não erramos? Será que a gente pode aprender alguma coisa? Será que a gente não pode encarar isso como um desafio? Vamos discutir isso. E é algo que eu sugiro muito, dentro da Encanto mesmo, e também para os alunos, que é quando acontece um caso de insatisfação, imediatamente faça um comitê do cliente, uma reunião super rápida para discutir, primeiramente, a resolução do problema, só que aí é a parte racional da coisa, resolver o problema. Feito isso, ou seja, discutimos como nós vamos resolver, agora vamos discutir como nós vamos mudar o sentimento do cliente. Porque o sentimento dele, eu posso resolver o problema, mas o sentimento pode não ser alterado. O sentimento do cliente pode permanecer de decepção, de raiva com aquela marca. Agora, quando eu discuto isso num comitê, como que a gente vai mudar o sentimento do cliente, surgem grandes ideias e que muitas vezes funcionam, mas que pelo menos se não funcionar, a gente vai ter um sentimento do tipo, tentamos. Fomos mudar, procuramos mudar o sentimento do cliente. Se ele não mudou, tá tudo bem, mas a gente fez o que uma cultura de encantamento faria, que é procurar entender a situação, resolver e mudar o sentimento do cliente. A gente ainda não falou o que é cultura de encantamento, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Segura aí que daqui a pouquinho a gente fala. A gente como ser humano, né, a gente sabe que às vezes o sangue esquenta mesmo, né? Principalmente às vezes você não tá num bom dia, num bom humor e ainda pega um comentário desse e já dá uma virada no giraia. Eu acho que até a preparação emocional deveria ser, assim, obrigatório de se ensinar nas escolas, né? É uma coisa que a gente deveria aprender desde sempre, como se preparar para essas situações da vida, né? E me admira uma empresa, né, de educação não ter educação, né? Principalmente para tratar o cliente, para tratar ali o aluno. Então, assim, para mim já deveria estar até fora do mercado essa empresa aí. Verdade. Bom, e aí já o oposto, né? A nova biotech, que inclusive nossos alunos aí estão aprendendo muito bem, colocando em prática. Conta pra gente, Robson, que a gente fala assim, dá pra ver que eles têm cultura de encantamento, mas o que é a cultura de encantamento? A cultura de encantamento é cultivar o encantamento todos os dias, cultivar o servir, o amar, o encantar os clientes. A intenção da empresa muito bem setada, a consciência da empresa espalhada, todo mundo, de fato, pensando no cliente. O cliente passa a ser o patrão, o cliente passa a ser o visitante mais importante daquela empresa, o cliente
passa a ser, né, um bem precioso e se torna o maior patrimônio da empresa. Quando todos da empresa têm esse pensamento, a cultura de encantamento está ali, existe. Em diversas situações, mesmo pegando clientes detratores, pegando os clientes promotores, a cultura está ali para poder servir e tratar os clientes sempre. Eu lembro da Patrícia, você citou a Patrícia, nossa aluna, eu lembro que quando ela nos procurou, ela dizia exatamente o contrário, né? Ou seja, Robson, estamos passando por dificuldade, os nossos alunos e futuros alunos entram em contato na escola e são mal atendidos, tem um atendimento muito normal, parece que escola não tem visão de cliente, né? Parece que não é aluno, então não é cliente. E só que uma escola não sobrevive sem aluno, então é cliente, é cliente. E era exatamente isso que ela queria passar para as atendentes, a importância que cada cliente tem, que cada aluno tem. E, é claro, levar uma experiência de aprendizagem que pudesse fazer com que os alunos saíssem de lá transformados não só pela educação, mas também porque aquela escola leva diferenciação. Ela não pensa só em ensinar, ela pensa em fazer com que eles saiam de lá com uma transformação acontecendo de verdade. Então, elas perdiam, né, muitos clientes pelo um atendimento frio, formal, protocolar. E quando eles começaram a fazer o treinamento do Encanto Transforma, eles começaram a mudar completamente. Logo do primeiro módulo, né, quando eles começam a aprender sobre o mindset do encantamento. E aí a cultura de encantamento, ela traz alguns pilares que são importantes serem trabalhados. E tudo começa com o dono da empresa, como a gente trouxe, inclusive, no podcast anterior. Quem não assistiu, assiste lá o podcast que a gente fala de consciência. Então, tudo começa com a consciência da liderança. Então, a cultura começa assim, trabalhando os líderes para serem exemplos. Depois, a gente vai trabalhar a equipe, onde a equipe vai ser uma equipe em sinergia, falando a mesma língua, identificando quem são os atendentes de palco que atendem o cliente diretamente e os atendentes de bastidor que preparam a experiência do consumidor. Deixando isso muito bem alinhado, consciente, todo mundo. Uma equipe feliz, que entende que o estado emocional dela é importante e, ao mesmo tempo, as técnicas e ter método de atendimento é fundamental para encantar o cliente. Feito isso, aí, claro, trabalhando liderança, trabalhando equipe, nós vamos trabalhar o atendimento com método. Precisa ter método o atendimento. Porque se você não tem metodologia, ferramenta, você vai atender pela intuição apenas. E quando você atende pela intuição, você corre risco de errar. Porque você não está treinado. Então, um atendimento que é profissional, ele tem metodologia para entender, perceber, surpreender, persistir e atrair bons clientes para a sua empresa. E depois, né, depois desses 3 pilares, tem que ter métrica. A cultura de encantamento tem métrica, precisa medir para mostrar resultado. Porque se não mostra resultado, todo mundo acha que encantamento não funciona e funciona sim. Como é que a gente comprova? Mostrando que o valor do cliente aumentou, mostrando que o nível de satisfação, mostrando que agora eu tenho uma legião de clientes fãs, e uma legião de clientes fãs é um baita ativo para uma empresa. O cliente fã indica, faz depoimento, o cliente fã faz review 5 estrelas, e a gente vai também descobrir o churn, né? Está reduzindo a perda de clientes, a retenção de clientes está caindo. Cultura de encantamento tem que mostrar que isso está caindo com resultado. A taxa de frequência, o cliente está voltando mais vezes para comprar, o ticket médio tem que aumentar. Tem que aumentar. A cultura de encantamento está ali para poder fazer com que o cliente deseje comprar mais produtos e mais serviços daquela organização. O número de indicações que aquela empresa está conquistando. Então, métrica é fundamental na cultura de encantamento. É claro, depois que isso está muito bem alinhado, você precisa de tecnologia. Porque o atendimento hoje ele está muito conectado com o digital. A gente tem várias alternativas para atender o cliente. O digital, agora, pós-pandemia, veio para ficar de vez. Aquela empresa que era 100% analógica, agora, no mínimo, ela é híbrida. No mínimo.
Então, vai precisar de tecnologia para facilitar e, principalmente, reduzir o esforço do cliente. O que é o esforço do cliente? Toda vez que o cliente interage com a empresa e ele tem que fazer algo para poder resolver o seu próprio problema, aquilo está gerando um esforço. Toda vez que ele precisa de tempo, o tempo dele vai aumentando, o tempo é vida, aquilo é um esforço para o cliente. A tecnologia veio para poupar o tempo do cliente, deixar as coisas mais fáceis. Mas ela não veio para eliminar o ser humano, não. Ela veio para fazer aquilo que humanamente nós não nascemos para isso. E deixar o ser humano fazer o papel do ser humano. E o último pilar é o pilar da reputação. É o pilar de você ter uma marca uau, uma marca desejada. Porque os consumidores, os clientes, os colaboradores estão falando bem dessa marca, está propagando essa marca para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, para a sua rede de network. E uma marca com reputação é uma marca que tem muito mais valor. Ela pode ter um preço muito maior e o cliente paga por isso, porque percebe o valor nela. Então, a cultura de encantamento, ela trabalha esses 6 pilares: liderança, equipe, atendimento, métricas, tecnologia e reputação. Ô Robson, a cultura de encantamento, ela não é uma cultura organizacional, né? A gente não, ou a gente consegue encaixar ela como um tipo de cultura organizacional? Boa pergunta, Natália, boa pergunta. Olha, a cultura organizacional, ela é mais ampla. Ela envolve visão, valores, propósito, rituais, metas, como que desenvolve o colaborador e como é a experiência do cliente, qual a importância do cliente. O que a cultura do encantamento faz é colocar o cliente no centro das discussões. E ela, então, traz para toda a empresa a importância do cliente na discussão da cultura. Então, tudo que é feito na cultura impacta no cliente. E a cultura de encantamento faz com que a conscientização da empresa seja em prol de como eu posso levar uma experiência incrível para o meu cliente. O que nós estamos fazendo vai impactar no cliente? O que nós estamos decidindo agora, isso vai refletir no cliente? Isso vai deixar o cliente mais encantado, menos encantado? Então, ela vai sempre trazer, dentro das discussões, o tema do cliente. Legal. E a gente estava falando, né, logo no começo, estava falando da escola, e aí eu estava pensando, né, tem algumas empresas que elas acreditam que o cliente precisa delas e não elas dos clientes. Elas têm essa presunção de que, assim, o meu serviço é um serviço, por exemplo, banco, né? O meu serviço é um serviço essencial, né? Então, o cliente precisa de mim. Então, ele tem que se submeter ao que eu estou oferecendo aqui. Né? Tipo, é isso daqui e acabou. Como você acha que pode mudar essa mentalidade, né? A não ser tomando consciência, a gente já comentou no podcast passado, mas como lidar com essas empresas? Porque pelo que você falou, a Biotech também tinha um pouco desse pensamento, né? Tipo assim, sou uma escola, né? Então, tô aqui, os clientes que vêm me procurar, né? O atendimento, ele era um pouco assim. Então, como lidar com esse tipo de empresa para eles entenderem que, não, vocês que precisam do cliente, porque se não tiver cliente, tchau, empresa. As grandes empresas, muitas delas que têm um grande monopólio, acaba não caindo a ficha. E lógico, também tem uma grande dificuldade de mudar isso do dia para a noite, não é tão fácil o trabalho numa grande empresa de cultura. Mas quando ela percebe que tem aí um concorrente que está começando a arrancar cliente. Enquanto ela não percebe isso, na boa, né? Ela vai pensar assim, tá funcionando, do jeito que tá bom, eu tô lucrando, para que eu vou colocar esse investimento? Por que eu vou mudar minha cultura se do jeito que tá dando certo? A cabeça dela, time que tá ganhando não se mexe. Acho que basicamente é isso que ela pensa. Aí chega um concorrente, uma startup, às vezes, nova, tirando cliente, até que chega uma hora que está incomodando. Aí, do dia para a noite, ela quer mudar a cultura. E é um trabalho de médio e longo prazo.
principalmente numa grande empresa. Agora eu quero compartilhar com vocês um caso de um e-commerce que também não tem uma cultura de encantamento. A cliente começa relatando assim, não comprem dessa marca. Ela entrou lá no site da loja X, comprou um secador. Esse secador, ele chegou para ela. Porém, ela fez o pedido de um secador de 110 volts e chegou a 220. E ela tenta entrar em contato ali, ela fala que já faz um mês que esse secador está dentro do armarinho dela sem utilização nenhuma, porque ela está ali tentando entrar em contato há um mês com a loja e a loja não dá nenhuma resposta para ela. Ela fala assim, eu estou indignada com a capacidade que eles conseguiram de me ignorar e não me dar resposta alguma sobre o meu atendimento. Ou seja, né? Cultura nunca nem viu, porque como que eles, além de deixam a cliente no verdadeiro vácuo, né? Além de não solucionar, nem responde como que vai solucionar. E agora eu quero compartilhar uma história totalmente oposta, de um e-commerce que encanta o seu cliente, que tem uma cultura de encantamento, que é a Defacile, também nosso aluno. A cliente fez um pedido na Defacile. A Defacile, ela trabalha com papel de parede, materiais para decoração. E aí a cliente fez um pedido de suplás. Quem conhece suplás? É como se fosse um suporte de prato, suplá, que fala, né? Então ela comprou ali uns 20 suplá. Não, perdão, ela comprou 40. Porém, na hora da entrega, chegaram 20 suplá. E aí ela entra em contato, a cliente entra em contato com a Defacile, mas fica tranquila, porque ela entrou em contato com uma empresa que tem uma cultura de encantamento. Então ela entrou em contato com a Defacile e a Estefânia, beijo Estefânia, atendeu ali o pedido dela e falou assim, não, fica tranquila, eu vou solucionar para você. Como ela tem uma cultura de encantamento, ela não só solucionou, ela foi muito além nessa história, né? Ela falou assim, ela foi lá no histórico dessa cliente, viu que essa cliente lá no começo, quando ela fez o pedido dos 40 suplá, que chegaram só 20, ela perguntou ali para outra atendente, vocês fazem também como se fosse uma espécie de porta-copo para combinar com o meu suplá? E aí a atendente responde para ela, infelizmente nós não fabricamos esse material. Até aí tudo bem. Mas a Estefânia viu e ela falou assim, vou conversar com a minha produção. Ela foi até a sua linha de produção, conversou ali com eles, viu se existia a possibilidade deles criarem esse porta-copo, combinando com o suplá para entregar junto e surpreender essa cliente. E eles falaram que sim, que era possível, que eles iam fazer exclusivamente para ela. E aí, ela, fuçando um pouquinho, a Estefânia, ela entrou ali no Instagram da cliente, ela viu que ela gostava de flores, e aí ela manda também, junto com os porta-copos, uma carta pedindo desculpa pelo acontecido, e manda também um papel de parede florido para ela usar de forma criativa aí na casa dela. Então, imagina essa cliente recebendo, ela falou assim, poxa, minha solução, meu problema já tinha sido solucionado a princípio e para mim estava tudo certo. E aí ela recebe esse super encantamento, porque ela falou assim, caramba, eles pensaram na minha experiência, eles foram muito além do que eu imaginava, eles entregaram ali o porta-copos, combinando, até ela pensou em tudo. De fato, é uma empresa que ela leva, através da cultura de encantamento, ela consegue superar ali as expectativas do seu cliente. Uau, uau. Eu tenho uma frase que resume muito bem quem tem cultura de encantamento. Não basta atender bem, tem que surpreender. Fez uma surpresa, assim, inesperada, porque deu um senso de exclusividade para a cliente, né? É um produto que eles nem fabricam e fabricaram exclusivamente para ela, combinando ainda com outro produto que ela já tinha comprado. Então, sim, foi uma sacada genial. Ainda o papel de parede junto, muito, muito bom, realmente surpreendente. Com certeza, com certeza. Dá vontade até de ser atendido por ela agora, né?
Com certeza. As marcas deveriam começar a pedir desculpas assim, né? Oh. Eu acho que tem uma dúvida que surge, não surge em vocês, assim, acho que uma dúvida que surge muito, assim, mas será que a gente não vai educar mal o cliente fazendo isso? Será que o cliente ele não vai ficar mimado demais? E aí, se os outros clientes agora começarem a se manifestar e pedir também que todos as minhas reclamações sejam dessa forma? E aí? Agora eu estou perguntando para vocês, e aí, o que a gente faz nessa hora? Vocês acham que acontece isso? Olha, eu acredito que existam algumas pessoas de não tão bom caráter assim que podem, né, acabar fazendo esse tipo de coisa. Mas eu quero acreditar que existe uma humanidade boa aí e que não. Porque assim, errar todo mundo erra. Isso não adianta, não existe nenhuma empresa, nenhuma pessoa que é perfeita. Então, o importante é você saber como se desculpar da maneira certa e reconquistar, né? O que só não pode é a pessoa depois falar assim, então já que todo errinho eles vão fazer isso, e a pessoa querer caçar erro, né, depois, para ser recompensada. Aí é complicado, mas a gente prefere acreditar que não existem muitos seres humanos assim. Eu acredito que a Estefânia, ela viu esse caso de forma específica, com um olhar, porque na história que ela contou para mim, ela fala que a cliente estava chateada. Então, é diferente de uma cliente que vem e fala só assim, vocês não me entregaram, vocês podem me entregar? Não, ela comenta na história para mim que a cliente veio chateada, ela queria transformar a emoção dessa cliente, como o Robson trouxe. Então, eu acredito que são casos específicos. Não precisa fazer com todos, tem que entender muito bem a situação, eu acredito. Não, com certeza mesmo. E acredito muito que isso representa uma minoria de clientes que, de repente, poderiam ter esse tipo de pensamento de, então já que ela está fazendo isso, então eu vou sair pedindo também. E aí o problema é que esse medo que o dono, o gestor, o líder fica, não vamos fazer não, porque se eu fizer, vai que o cliente fica mal acostumado, e aí começa todo mundo pedir. E esse medo impede de encantar. E não impede de encantar. O que eu queria passar aqui é o seguinte, não pode deixar uma exceção se tornar uma regra. Ou seja, o fato, né, de a gente, um ou outro cliente, de repente, ter um caráter assim, de ficar abusando, simulando situações, e os outros clientes, sabe? E as outras situações, quanto do benefício que teve a reversão de uma situação como a Estefânia fez? O quanto que para aquele cliente o sentimento foi modificado e aquilo trouxe um impacto positivo? Quantos novos clientes, de repente, essa cliente trará para a Defacile? Então, não pode essa preocupação impedir de encantar. Porque o benefício do encantamento, o resultado do encantamento é muito superior a essa minoria de clientes que, de repente, fazem uma simulação. E olha, na boa, na hora de medir, uma sugestão que eu faço começa a medir, faz o encantamento e começa a medir quantos clientes têm uma atitude dessa. Porque aí quando você mede, fala, não, mas é 1%, 0,5% dos clientes. Então, vale a pena, com certeza, no final. Olha o tanto de benefício que você teve surpreendendo os clientes, gente. Então, acredito muito que o encantamento, ele propõe uma ousadia, e essa ousadia gera frio na barriga de muita empresa que não está pronta ainda para encantar. Você acha que esse tipo de objeção é uma das objeções para a cultura de encantamento não ser implantada nas empresas? Ou você acha que essa objeção específica é mais por falta de preparo mesmo da empresa? Não, é uma das objeções. É uma das objeções, com certeza. Porque muitos acreditam que encantar demais vai mimar demais, eu não vou conseguir sustentar isso. E a gente não está falando nada a ver com mimar. Encantamento é atender a expectativa do seu cliente, entregar aquilo que você prometeu, e entregar a mais. Surpreender ele. E surpreender, gente, não é com presente só também. Esse foi um exemplo. Mas tem várias outras maneiras de você surpreender. Até mesmo na sua fala.
naquilo que você está dizendo para o seu cliente. Se você tem uma cultura de encantamento, você sabe que é possível utilizar elementos na fala, na escrita, para deixar aquele tom mais humanizado e daquela forma demonstrar melhor a sua intenção, e do outro lado, o cliente vê que tem um ser humano conversando com ele, que se importa com ele. Esse simples detalhe surpreende. Surpreende. Então dá para encantar na escrita, dá para encantar na fala, dá para encantar no atendimento, sem a necessidade também do presente. O presente ele é um a mais. Quando possível, dá para fazer, mas nem sempre é só assim que encanta. E quais são as outras objeções que a gente ouve muito, você mesmo ouve muito na hora de implementar a cultura de encantamento? O que você ouve muito aí dos empreendedores, dos empresários, porque fala, não, cultura de encantamento não. Olha, quando a gente faz uma comparação com as grandes marcas, Apple, Disney, Reserva, Nubank, as empresas pensam que isso é só para grandes marcas, então distanciam demais. Ou o caos que aquela empresa está vivenciando, o atendimento caótico, amador que ela está realizando ali, está gerando tantos clientes insatisfeitos que ela fala, meu problema é muito maior do que encantamento. Então, como é que eu vou surpreender os clientes se eu ainda não estou conseguindo atender bem? Entende? Então, elas acreditam que o encantamento já é um nível extraordinário que jamais ela alcançará. Isso distancia. Só que o encantamento é um processo que começa alinhando a expectativa dos clientes para você resolver os clientes detratores. Começa entregando aquilo que você prometeu. Começa deixando claro para o cliente quais são as entregas que a sua empresa fará. Começa tendo um time que vai entregar, que vai acompanhar para ver se tudo aquilo que foi alinhado aconteceu. Começa por aí. Depois que eu começa uma redução significativa das insatisfações, eu começo então a aplicar o efeito surpreendente, que é entregar a mais para aqueles clientes que são comuns, aqueles clientes que não falam nem bem, não falam nem mal. E a partir daí eu vou aplicando essas surpresas, fazendo o que a gente chama de encantamentual, gerando conexões emocionais com os clientes, para chegar num nível de fazer encantamento como a Defacile fez aí, como a Estefânia fez, como o Nubank faz aqui no Brasil, como o Zappos faz muito lá nos Estados Unidos. Então, deixar muito claro que o encantamento não é só, né, para chegar nesse nível, existe um trabalho com os clientes aí detratores. Então ele começa já tendo efeito nos clientes detratores. E o fato de você reduzir consideravelmente o número de clientes insatisfeitos que a sua empresa possui, isso reflete diretamente no faturamento da organização. E esse efeito é rápido. Quando a gente decide implementar uma cultura de encantamento, conscientiza a empresa, coloca o cliente no centro, muda a atitude dos atendentes, para de jogar na defesa só, começa a ensinar quais são as táticas de ataque para fazer gol, que é ir atrás do cliente, não é só ficar na reação. É ir atrás do cliente no momento certo, para poder surpreender, entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, monitorar o atendimento. Aí, ele já começa a ter um efeito da redução da insatisfação, e isso já é um passo importante aí para a cultura de encantamento. Eu queria compartilhar uma história de bastidor, posso? Uhum. Claro. Essa semana eu compartilhei com a Nath que eu tentei agendar ali uma clínica de estética para fazer uma limpeza de pele, e aí era num sábado, perdão. Eu fui tentar agendar no sábado, e aí a moça me atendeu falando assim, olha, a gente só agenda diante a uma transferência bancária. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou fazer. Aí eu fiz o processo e falei assim, e eu não consigo, porque como é um banco diferente, é sábado não fazer. E ela podia me falar essa resposta de 1000 outras formas. Ela falou assim para mim, o banco já tem uma tecnologia que você consegue mandar, tá, o comprovante de agendamento de transferência.
Aí eu falei assim, ousada, mas tudo bem, eu tô precisando, eu vou lá e agendo. Agendei. E aí quando foi ontem, ela liga para me confirmar. E aí eu falei assim com ela, não, e aí ela me chamou de outro nome, ela me falou um outro horário. Eu falei assim, não, eu não sou essa cliente, eu marquei com vocês, mas foi outra coisa. Depois ela me chamou de novo por outro nome, por outro horário. Aí eu falei assim para ela, olha, vamos cancelar? Me devolve o dinheiro, porque eu sei que eu vou encontrar uma clínica tão boa quanto vocês, porque eu queria ir pela profissional, porque me falaram que a profissional é muito boa, mas infelizmente a desorganização do atendimento de vocês, que vocês estão transparecendo para mim, a grosseria, não compensa, porque quem trabalha com cultura de encantamento fica com um olhar muito mais crítico também. E aí eu falei assim, olha, não compensa. E ela perdeu uma cliente e eu pensei, clientes, essa profissional, todo mundo fala que essa profissional de fato é muito boa, mas eu imagino quantas clientes ela não acaba perdendo por conta dessa equipe dela de atendentes. E ela nem tem noção disso. Muitas vezes nem chega essa informação até ela. A empresa não mede, não tem dados sobre isso. Por isso que a crítica ela é importante. As insatisfações sendo manifestadas pelos clientes, totalmente importante para chegar, muitas vezes, no ouvido mesmo do dono, da profissional, e ela fala, nossa, meu atendimento está ruim, agora eu preciso fazer alguma coisa. Porque se não chega essa insatisfação, porque a atendente não vai passar, olha, a gente está com muitas clientes aqui insatisfeitas, nós estamos perdendo porque nós estamos desorganizadas e nós estamos trocando o nome das nossas clientes. Ela não vai falar Muito isso, difícil. né? Não vai falar isso. Então, precisa a dona e a profissional, com certeza, se importar com os clientes, procurar analisar, escutar as gravações, discutir com as atendentes também o que está acontecendo, quais são os desafios. Às vezes essa desorganização é porque existe muito trabalho, elas estão fazendo coisas além do atendimento que está afetando o dia a dia delas. Então, tem um olhar, digamos, mais profundo que tem que ser feito dentro da empresa, que cabe, é claro, à liderança. Problema de atendimento é problema de liderança. A gente sabe que em clínicas, principalmente, isso é uma coisa que a gente até já conversou faz bastante tempo, eles têm um profissional que não é da área de atendimento, né? O profissional é ali na área de estética, na área de medicina, então às vezes ele não tem esse olhar, tipo, tô perdendo cliente porque meu atendimento é uma bagunça. Né? Às vezes a pessoa fala, o cliente cancelou, fala, a cliente era louca. A gente sabe que, assim, aí ele é obrigado a quê? A acreditar o que tá falando. Se ele não for investigar, se ele não for tentar buscar de onde tá vindo essas reclamações, de onde tá vindo esse cancelamento, realmente, ele o profissional, acaba ficando refém do atendimento. Então, ele acaba, assim, o que o atendimento falou, beleza, né? Então, tem que ter o profissional que não é da área de atendimento, ele tem que também ter esse olhar que, assim, o que está acontecendo no meu negócio, né? Fora o meu mundo aqui, o meu mundo da minha especialização, o que está acontecendo com os meus clientes, com os meus colaboradores, né, ali os atendentes. Então, o que você trouxe, Lu, é muito interessante. Até comentei já também de um atendimento que eu liguei na clínica, a pessoa falou, clínica X, só um momento, e eu fiquei 8 minutos esperando ali. E eu só não desliguei. Não, na verdade, eu desliguei depois de 8 minutos, que eu falei, não, isso já é uma sacanagem com a minha cara, né? Aí liguei, a pessoa atendeu normalmente. Então eu falei, por que a pessoa me deixou 8 minutos na espera se ela atendeu de novo e falou numa boa? Será que ela me esqueceu? E quando eu fui na clínica, eu vi que a clínica, assim, as 3 pessoas que faziam atendimento telefônico, também faziam atendimento presencial, também preenchiam ficha, também levavam ficha. Eu falei, dá para compreender, né? Então, o profissional, por exemplo, os médicos dessa clínica tem que ter olhar. Opa, peraí, essas pessoas estão sobrecarregadas, preciso dividir, preciso saber qual que é o melhor horário de pico ali, que tá tendo muita gente e tal. E é complicado, né, Robson? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que, assim, o encantamento é só essa coisa bonitinha, né, do, ai, que legal, ai, que presente, ai, a parte surpreendente, mas o encantamento também é o work hard, né, tipo, você tem que começar implementando o processo, você tem que começar investigando tudo que está acontecendo na sua empresa, não é só a parte bonita, o encantamento, a palavra é muito bonita, muito lúdica, porém, por trás dela, tem processos, né? A gente fala muito sobre isso.
Tem muito essa parte da organização, de deixar claro as etapas, para onde eu passo esse atendimento, quando volta. E o processo é importante para dar autonomia. Quando eu tenho muito bem claro os problemas que ocorrem e como a gente soluciona isso muito bem mapeado, esclarecido para o atendente no processo, a gente pode falar para ele o seguinte: olha, aqui você tem autonomia para fazer isso, isso, isso. Você pode fazer, nem precisa me consultar. Você tem autonomia para fazer isso. Então, ela vai seguir aquilo. Então, quando a empresa não tem processos, ela não dá autonomia para o atendente, torna o atendente dependente, muitas vezes, do líder ou das outras áreas para estar resolvendo. E aí o atendente vira um mero comunicador do cliente, né? Abre uma solicitação e depois dá retorno. Fica só fazendo esse papel. Isso é muito ruim. E vocês comentaram aí sobre atendimento de clínicas, é muito comum o atendimento de clínicas. Existe, acho que, um pensamento que é o seguinte: se a minha agenda está lotada, se eu tenho uma agenda lotada, as clínicas conseguem perceber isso. A agenda está lotada. Se um cliente perder outro, não tem problema não. A agenda está sempre lotada. E eu percebo muito isso nos atendentes, porque como eles percebem que tem muitas consultas sendo agendadas, tratam o cliente de qualquer maneira mesmo, não tem essa percepção. Sabe que vai chegar um outro daqui a pouco. Eles não lembram que, como você falou anteriormente, que agora o cliente ele tem uma arma super poderosa que é a internet. Exato. E com o uso da internet, eu vou lá, falo dessa marca e os próximos clientes, antes de agendarem, eles vão procurar a reputação dessa marca. E o que eles vão achar, talvez não passe tanta credibilidade e eles desistam. E aí a agenda começa a ficar curtinha. E talvez para aquela clínica ela nunca teve uma reclamação no Reclame Aqui, talvez ela nunca teve uma estrelinha no Google, e aí ela conquista a primeira reclamação no Reclame Aqui ou a primeira estrelinha. Só que aí o cliente, ele escreve o seguinte: olha, eu sou muito satisfeito com o profissional, com o médico, com o dentista e tal, esteticista tal, mas olha, o atendimento da fulana ou do ciclano, péssimo. Não está preparado, é desorganizado, foi ignorante comigo, me tratou com descaso. E olha, dependendo da clínica, muitas vezes aquilo é uma demissão para o atendente, infelizmente. Mas o problema não está no atendente. Sempre defendo isso, não está no atendente. Está na liderança que não está consciente, que não está desenvolvendo, não está capacitando, não está tornando o atendimento profissional. Tem que acabar com o amadorismo do atendimento. E essa característica de descaso, de indiferença, que é o que aconteceu com você, Luciana, é uma característica de um atendimento amador. E é o principal fator pela perda de clientes. O principal fator pela perda de clientes. Indiferença no atendimento. E, Robson, sobre ainda falando da cultura de atendimento, qual que seria um jeito... Por exemplo, quem está ouvindo aí falou assim, puxa, eu quero implementar uma cultura de encantamento aí no meu negócio, eu acredito nisso, eu acho realmente que o cliente tem que estar no centro, mas como que eu faço isso? Como que eu implemento uma cultura? Qual é o jeito certo de fazer isso? E qual que é o jeito de você não fazer isso de jeito nenhum? O jeito certo de implementar a cultura é, claro, pedir ajuda, pode ser um caminho, aconselhamento, trazer profissionais que entendem de como ajudar essa empresa a mostrar como que uma cultura de encantamento funciona e como implementa, é uma possibilidade. Agora, se a empresa deseja fazer por conta própria, porque quer iniciar esse processo, eu sempre digo, comece pelo trabalho da conscientização. Marque uma reunião, uma imersão, passe o dia inteiro, junto com a sua equipe, pegue vários casos de atendimento, bons, ruins, atendimentos críticos, atendimentos que os clientes elogiaram, traz tudo isso e começa a discutir. Discutir como nós vamos melhorar a experiência. Pega alguns vídeos aqui do Bora Encantar e mostra para esse cliente, mostra para esse atendente, mostra para a empresa. E aí, lá no Encanto, uma vez a gente fez isso, sabe, Nath?
uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a intensificar ainda mais esse processo. Acho que foi em meados de 2016 para 2017. Estava incomodando muito essa questão do atendimento nosso ser dual. Ora a gente atendia bem, ora a gente atendia mal, e a nossa equipe não tinha processos muito bem definidos, e o atendimento não tinha um direcionamento, não tinha um direcionamento. Tanto é, uma característica de uma empresa que tem um atendimento com falhas é você implementar um departamento de qualidade. Então, quando você coloca o departamento de auditoria, qualidade no seu atendimento, é porque tem falha pra caramba acontecendo. Na Encanto tinha isso. E o atendimento de qualidade foi importante para mostrar a realidade, mostrar o que estava acontecendo, a insatisfação dos nossos clientes. E aí, o primeiro passo que a gente fez foi uma imersão para poder conscientizar que todos interferem na experiência do cliente, desde o RH, o financeiro, o estoque e, é claro, os atendentes, os técnicos, suporte técnico, vendedores, todo mundo. A gente se reuniu, passou o dia inteiro lá e a gente começou a definir o seguinte: agora, RH, reflete aí, por que você interfere na experiência do cliente? Financeiro, reflete aí, por que você interfere na experiência do cliente? Suporte, por que você interfere na experiência do cliente? E aí começaram a surgir coisas do tipo, do RH. Bem, se os colaboradores eles não estão motivados, não estão engajados, que é papel também do RH, deixá-los seguros dentro da empresa, isso vai impactar no cliente. Então, eu, RH, interfiro na experiência do cliente. Se o financeiro não está saudável, se a empresa está com muito risco, de repente até mesmo de falência, está todo mundo com medo, isso vai interferir na experiência do cliente. Se o estoque não organiza os equipamentos e manda equipamento equivocado, errado, para os técnicos instalarem, isso vai interferir na experiência do cliente. Bem, uma vez que eles declaram isso, a gente fala, ok, então vamos firmar um compromisso. Porque se vocês estão dizendo que vocês interferem na experiência do cliente, eu concordo com vocês, porque eu acredito também nisso, faz todo sentido. Vamos então criar um compromisso para a partir de agora a gente não mais negligenciar o cliente dentro da empresa, dentro da Encanto. Vamos criar esse termo de compromisso. Vamos tirar só da fala e vamos para a escrita. E aí começamos a escrever. Cada um colocando o seu termo de compromisso. Cada área fez o seu termo de compromisso. Pegamos esse termo de compromisso, unificamos e agora vamos assinar esse termo de compromisso. Sai da escrita, vamos para a assinatura. E a partir de agora, todos os nossos clientes, todos, sem exceção, receberão esse documento, dizendo que todos da empresa interferem na experiência do cliente, qual é o compromisso de cada área para poder surpreender e levar uma experiência encantadora. Esse é um efeito psicológico que acaba acontecendo dentro da empresa, da conscientização. Esse é o primeiro passo. Feito isso, já está tudo resolvido? Não. Mas feito isso, as pessoas já começam a se importar. Elas já começam a discutir, sugerir e passa a não mais negligenciar ou simplesmente colocar debaixo do tapete os problemas que acontecem com o cliente. Qual que você acha que é assim, a maior dificuldade que um gestor pode encontrar na hora dele implementar a cultura de encantamento na empresa dele? Olha, depois que toda a liderança está consciente, desejando muito, muito, muito mesmo, sabe? Nossa, eu quero, eu já entendi, eu preciso, a resistência da equipe. Porque a equipe às vezes já está desgastada, ela já está no limite, ela está recebendo xingamento dos clientes o tempo inteiro, ela já não acredita mais que vai resolver isso. É uma grande resistência. E aí eu falo que dentro desse processo de cultura de encantamento, depois vem uma outra etapa, que é como se fosse um processo de cura mesmo do atendimento dentro da empresa. É discutir com os atendentes essa parte mais emocional, é trazê-los, é mostrar o protagonismo deles, porque eles se sentem desvalorizados. A equipe de atendimento se sente desvalorizada, está cansada. Ela se sente impotente, ela fica levando o caso e aí o pessoal dá risada dela, fala, lá vem os chatos aí pedir coisa para o cliente. Aí são rejeitados.
Então, eles estão cansados. Então, o gestor, depois que conscientizou, vai ter que apoiar e trazê-los para o protagonismo. Mostrar que, olha, vocês são importantes, vocês agora têm voz aqui dentro, o departamento de atendimento passa a ser estratégico e não só um atendimento operacional, porque se vocês vão entender o que está acontecendo com o cliente, nós precisamos ser alimentados com essas informações para que a nossa empresa cada vez mais cresça. Então, quando eles se sentem representados e tendo essa autonomia, essa equipe de atendimento muda. Mas assim, não é só falar, né? Falei que vocês têm autonomia, então vamos lá, demonstra, começa a realmente apoiá-los. Então, quando eles começam a perceber que internamente as coisas estão mudando, eles começam a se sentir mais encorajados, e aí a cultura começa a dar passos assim importantes. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Bora Encantar. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, @Bora Encantar. Nos siga também no YouTube, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Gratidão, bora encantar. Bora encantar. Tchau, tchau. Chegamos... O cachorro latiu agora.